Boa noite, boas novas. Tudo bom? Que bom, que bom. Estou aqui para falar de generosidade. Generosidade. O texto é longo, desculpa. Que pode ser que você tenha passado o dia inteiro e não leu a Bíblia ainda, né? Mas vale a pena a leitura. É um texto bem extenso, mas no final dá certo. 1 Reis 18, se você puder acompanhar, faça, por favor. 18, o versículo 23, e já eu termino essa leitura. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si 2 bezerros, e dividiram em pedaços, e o punham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, este sim será o Deus. Todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, para que sois muito, invocai o nome do vosso Deus, mas não ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém não se havia voz, nem resposta alguma, e saltavam sobre o altar que tinham feito, e pulavam. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em uma voz mais alta, porque esse Deus pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa ao longe, e não tem intenção nenhuma de responder vocês. Talvez ele possa estar dormindo, e o grito de vocês vai despertar. E eles clamaram em alta voz, se retalharam com facas, com lancetes, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora em que ofereceram o sacrifício à tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o seu nome. E todas aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, e depois fez uma linha ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em 2 pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei isso a 2ª vez. E fizeram a 2ª vez. E disse ainda: fazei a 3ª vez. E fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até a essa linha que foi feita, e encheu a ponto de constrangê-los. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício, à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és o Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu és o Deus, o único, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, me impressiona, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, o pó, e ainda secou a água ao redor.
que estava ali. O que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O maior conflito desse texto é levá-los a uma autoavaliação. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? O que uma oferta ela não pode fazer? Eu pelo menos anotei 4 coisas fundamentais aqui. O céu não responde à performance do altar. Responde à integridade do sacrifício. Entenda que há poder significativo nesse momento tão espiritual, ainda que se fale de dinheiro. Porém, o que contrapõe o preço é o valor disso. Não é sobre preço, é sobre ressignificar o valor. Eu vou repetir: o céu não responde à performance do altar. Não é sobre apenas quantas pedras eu juntei. Não é que eu vou retirar a significância de uma lenha organizada ou de um sacrifício oferecido, porque é possível que a gente tenha uma boa performance, mas falta a integridade do sacrifício. Os profetas de Baal estavam em pleno frenesi litúrgico, gritavam, dançavam, feriam-se. Era um espetáculo intenso, mas estavam absolutamente vazios. Não era o volume do culto que importava, mas o conteúdo do coração avaliado. Antes de você olhar para aquilo que a sua mão carrega, avalie o que o seu coração está nutrindo. Sabe, Elias colocou um sacrifício simples, mas em aliança. Porque é possível eu me dispor em colocar alguma coisa no altar, mas aquilo que se coloca não é visto como aliançado comigo. Os pastores desta casa, os nossos pastores têm sempre dito o quanto os desafios financeiros são expressivos. No final, quem segura a ponta da corda é a igreja local. Entendendo que toda a prospecção de prosperidade acerca do volume que eu carrego no meu bolso se dá justamente numa razão única de Deus me canalizar, a segurar a ponta da corda para ser alívio no processo administrativo da igreja que tem me abençoado tanto. Sabe, a integridade da oferta vale mais do que a intensidade do gesto. Eu sou muito expressivo no gestual, mas eu não tenho essa integridade daquilo que de certa forma eu estou me dispondo a entregar. O céu nunca foi impressionado com a minha agitação. Ele sempre foi atraído pela minha verdade na entrega. É possível que eu faça tanto sem nenhuma perspectiva de verdade, e outros façam tão poucos, mas são tão verdadeiros. Nunca vai ser o volume, mas entenda, a intensidade da verdade faz com que as mãos que vão administrem volumes que não serão interrompidos. E no final a gente observar graficamente que tudo foi devidamente sanado como tem sido. E eu avaliar o que eu entreguei e dizer a mim mesmo: eu fiz pouco, mas a minha verdade dá volume ao pouco que eu faço. Fazer muito sem verdade é perder o processo administrativo. Segunda coisa que eu vejo no texto é que Deus não consome o que foi oferecido para homens, Ele consome o que foi entregue para Ele. Tudo que tem sido feito nesta casa
no altar desse lugar não leva nome de outro a não ser de um Senhor poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. Elias, ele não montou um altar para o povo ver, ele reconstruiu um altar do Senhor. Não é sobre quem faz, é sobre a quem se faz. Antes de eu avaliar a minha disposição de entregar agora, eu preciso olhar para o meu cenário geográfico e perceber: se falta altar, guarda a sua entrega, reconstrua o altar, porque é a base daquilo que você vai entregar. Não jogue a sua oferta no chão da sua geografia. Faça da sua geografia uma oportunidade de erguer um altar para sustentar a tua oferta diante de um Deus que já preparou resposta. Ele só está perguntando se nós já preparamos o ambiente. O Deus que preparou a resposta espera com que a gente prepare o ambiente. Os profetas de Baal estavam tentando manipular o céu, mas Elias estava oferecendo ao céu que o céu havia pedido: um altar legítimo, com sacrifício legítimo, um altar legítimo, com sacrifício legítimo, um altar legítimo que vai legitimar a minha oferta. Não é uma oferta e o altar, é um altar e depois uma oferta. Quem decide construir um altar antes da entrega, mesmo já tendo preparado a entrega, tem como o que sustenta aquilo que há de manifestar o céu e responder: o altar. Não desperdiça o que Deus está fazendo. Muita gente hoje oferece para a plateia, canta para o público, prega para engajamento, mas Deus só responde quando a entrega é legítima para Ele. Somente Ele. Não é só o que você entrega, é para quem você entrega que determina se o fogo desce. Sabe, a resposta de Deus vai sempre decepcionar a gente quando a gente não configura a nossa relação com Ele. Porque a resposta de Deus é consumir tudo que você faz. Ele consumiu o holocausto, Ele consumiu a lenha, Ele consumiu as pedras, e depois o resto disso que é o pó, Ele consome o pó. É como se Ele dissesse: aquilo que você faz hoje, fica hoje, para quando você chegar no amanhã, você faça tudo de novo. A tua quinta-feira tem que ser feito tudo de novo. O altar novo, lenha nova, sacrifício novo, resposta nova. Na sexta-feira, altar novo, lenha nova, sacrifício novo, resposta nova. No sábado, altar novo, lenha nova, sacrifício novo e resposta nova. Deus sempre tem uma resposta nova. A pergunta é: Rafael, você está preparado a fazer tudo novo? Pedras novas, lenha nova, sacrifício novo, oração nova. Esse é o desafio para nós nessa noite. É a voz do altar ao meu e ao teu coração. Se manifeste de maneira tão amorosa, íntegra, legítima, se manifestando tão gratamente a esse Deus que tem feito tanta coisa ainda que nós não mereçamos. Esse é o momento que Deus, através da nossa liderança, tem nos levado a uma cultura de entender que Deus tem prosperado você, que Deus tem prosperado a nós, para segurar a ponta da corda e fazer com que o processo se torne um processo mais leve. Que Deus possa continuar abençoando você, sua casa, sua finança. E eu gosto de Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se prepara, porque dar é uma vez só, mas a consequência disso é uma boa medida em 3 níveis: recalcada, sacudida e transbordante. Fica em pé e se manifeste
tão gratamente sobre tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Manifeste um coração agradecido. Aqui está o QR Code. Você não é alguém que faz parte, você é parte da história das boas novas. Você não está apenas passando, Deus te trouxe para que haja permanência e crescimento. Você é um agente causador da leveza. Eu vou repetir: você, como eu, somos agentes causadores da leveza do processo. Se manifeste em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, você que vai trazer ao gasofilácio, você que vai fazer via Pix, via máquina, fique bem à vontade. É a hora que a gente, em gratidão, se manifesta. É isso. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é única.